cada dia surgem mais avistamentos de fenômenos OVNIs. A população mundial está em alerta. As histórias se multiplicam. Os militares denunciam casos. O fenômeno é perigoso para as operações aéreas. A ciência reconhece que a vida em outros planetas é estatisticamente possível. Os milhares de planetas da nossa galáxia podem abrigar vida capaz de formar civilizações. Devido à possibilidade de existir vida em outros planetas, podemos dizer que nos visitam? É defendido por vários militares que reconhecem aqueles objetos observados como tendo uma natureza externa ao planeta Terra. Bem, para falar a verdade, o fenômeno de OVNIs não é um fato que só aconteceu no século XX. Na verdade, acontece já há milhares de anos. Até onde os vídeos veiculados nos meios de comunicação são verdadeiros? Alguma coisa está para acontecer. Os indícios mostram que a verdade está a cada dia mais perto. Contato extraterrestre. No mundo todo, há suspeitas de existência de segredos militares ao redor do fenômeno OVNI. E a América Latina não é a exceção. No México, indícios preocupantes revelam que um objeto voador não identificado teria derrubado um avião, deixando como consequência um batalhão mexicano morto e um disco voador desaparecido. Convencidos de que existiam investigações secretas, os ufólogos do Brasil se aventuraram numa missão que parecia impossível: tentar fazer o governo revelar a informação que ocultava. Anos antes, os radares tinham detectado 21 OVNIs numa mesma noite, dando origem a uma missão militar de reconhecimento, o que gerou um dos casos mais surpreendentes da história. No Chile, o órgão oficial de investigações de fenômenos aeroanômalos inicia suas investigações ao mundo. E o Major Rodrigo Bravo Garrido é o protagonista de um caso analisado pela agência. Na Argentina, um grupo de investigadores procura determinar o que acontece num suposto corredor de OVNI, rodeado de bases militares. Por que se denuncia que os governos se empenham a investigar o fenômeno? Por que esses documentos não são revelados? Os governos escondem os resultados para roubar tecnologia? Ou aproveitam o ambiente de incerteza e polêmica para testar armas em desenvolvimento? Alguns investigadores possuem evidências que provariam que os exércitos do mundo ocultam suas investigações sobre o fenômeno OVNI. Ex-assessor do Ministério da Defesa da Grã-Bretanha, muitos teóricos da conspiração acreditam que os governos, os militares e as agências de inteligência de muitos países sabem que os OVNIs são extraterrestres, mas escondem essa informação. Infelizmente, existe o que se acredita um acobertamento de fenômenos envolvendo supostos objetos de origem não terrestre. O problema é que as investigações aos OVNIs, na maioria das vezes em muitos países, são feitas pela Força Aérea ou pelo Ministério da Defesa. E essas organizações são naturalmente reservadas. Existem documentos e testemunhas que provam que essas investigações foram ocultas pelas milícias. Porém, por mais que tentem mantê-los em segredo, os resultados começaram a vir à tona. Os arquivos nos Estados Unidos são confidenciais, provavelmente porque eles demonstram que há provas contundentes em possessão do governo dos Estados Unidos. Em março de 2012, o governo dos Estados Unidos deu uma declaração oficial onde informava que eles não tinham razão para acreditar que a Terra tinha sido visitada por extraterrestres. E agora, quem estão querendo enganar? Porque há outros governos no mundo, de grandes países, como o Brasil, onde eles liberam documentos sobre OVNIs, onde eles levam este assunto incrivelmente a sério. Então não é só porque os Estados Unidos não liberaram esses documentos que sei lá, que isso não quer dizer nada. Ocorreram muitas aparições sobre instalações militares, instalações de combustível, bases nucleares, usinas nucleares. E a realidade é que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha escolheram manter segredo
com medo de que isso estabilizasse o mundo e que talvez eles perdessem o poder. Existe uma conspiração sobre o fenômeno OVNI para desviar a atenção? O segredo de Estado é capaz de chegar tão longe? Os governos motivam a crença de que os OVNIs existem como uma ferramenta para manter seus segredos? É possível que as denúncias de OVNIs não passem de testes militares dos objetos que estejam em plena fase de desenvolvimento? Nos anos 70, apareceram algumas aeronaves que tinham a forma de uma arraia. E o que os Estados Unidos faziam era mandar essas aeronaves para espionar o que era a Guerra Fria, para saber o tipo de tecnologia, bombas nucleares, etc. Então eu não descarto os OVNIs. Porém, eu acho que pode ser enfocada a alguma tecnologia desse estilo. Bom, pelo que eu sei, as aeronaves triangulares são aviões militares que o primeiro foi classificado de TRSB. E há várias versões mais avançadas. Evidentemente, eles têm a capacidade de voar mais tempo, a mais de 30 mil metros. Então, quando as pessoas veem essas coisas se aproximarem em silêncio, eles acham que deve ser de outro mundo, porque nenhum humano conseguiria fazer aquilo. Bom, os humanos conseguem fazer aquilo. Só para você ver como estão avançados os aviões militares. No Brasil, aconteceu um dos casos com maior quantidade de evidências, onde a Força Aérea se viu diretamente relacionada com o fenômeno OVNI. A Noite Oficial dos OVNIs aconteceu em 19 de abril de 1986, no Brasil, e se tornou um dos casos mais importantes e famosos desse país e do mundo. A Noite Oficial dos OVNIs recebeu esse nome muito apropriado, por sinal, porque ela se tornou um fato oficial na história do Brasil, e não só na história da ufologia, mas na história do meio militar brasileiro. Começou com o avistamento de uma luz pela Torre de Controle de São José dos Campos, em São Paulo, e a partir daí aviões foram ordenados a interceptar essas luzes, porque não se tinha conhecimento de nenhuma outra aeronave no espaço aéreo. Quando houve a perseguição por 7 caças da Força Aérea Brasileira de 21 objetos esféricos de enormes proporções. E foram praticamente 3 horas de perseguição, não dos aviões pelos objetos, mas dos objetos perseguindo os aviões. Os operadores de radares estavam trabalhando nas torres de controle quando começaram a ver uma série de luzes anômalas que apareciam nas telas que vigiam os céus do Rio de Janeiro, São Paulo e São José dos Campos. Esses objetos começaram a ser avistados inicialmente da torre de controle de tráfego aéreo do próprio aeroporto da cidade e, de maneira progressiva, o número foi aumentando. Esse acontecimento foi só o primeiro de uma noite misteriosa, a qual 7 pilotos experientes de guerra sobrevoariam a região, tentando determinar o que eram esses 21 objetos que os radares registraram. O capitão Márcio Brizola Jordão foi uma das testemunhas privilegiadas do que aconteceu essa noite. Nós estávamos à noite no esquadrão, quando foi acionada a sirene do alerta para decolar, para fazer uma interceptação. Para nós era uma interceptação de treinamento. Nos informaram que havia sido reportado por pilotos que estavam vendo alguns objetos durante a descida e aproximação, e o radar de Brasília estava confirmando essas informações. O capitão Brizola devia decolar imediatamente para tentar alcançar os objetos e determinar a natureza do fenômeno que se encontrava invadindo o espaço aéreo do Brasil. Fui informado por Defesa Aérea que existiam alguns contatos à minha frente, uns 5 contatos à minha frente. Visualmente eu não via nada. Aí foi informado que eles estavam se aproximando, estavam a 15 milhas, 10 milhas, eu estava com o radar do meu avião. Estava operando normalmente, eu não via nada no radar. Depois, a 2 milhas, aí me informou que eles estavam me acompanhando, como se tivesse informação comigo, isso o controlador do radar me informando. Quando olhando em direção ao mar, eu vi uma luz. Você imagina quando você vê uma luz de obstáculo em cima dos prédios? Aquela luz vermelha, distante. Eu informei Brasília sobre a posição da luz. E ele me confirmou que era um contato que ele tinha no radar. Ele me direcionou em direção àquela luz. Pediu para mim que eu aumentasse a velocidade, que eu entrasse supersônico em direção à luz.
A luz não mudou de cor, não mudou de posição. Para mim, ela nem se aproximou, nem se afastou. Brasília me informou que o contato estava se movendo na minha velocidade. Mas para mim, ela estava parada. A minha sensação é que era uma luz que estava muito longe. Mas era diferente das estrelas. Eu estava vendo estrelas também, mas aquela luz não era uma estrela. 21 objetos foram vistos sobre o território brasileiro, sobre os céus das cidades mais povoadas, impedindo os voos de um dos aeroportos mais movimentados do mundo. O que poderia ter sido? Com o advento da guerra eletrônica, com as novas tecnologias, é possível você gerar sinais e fazer aparecer alvos em telas de radares. Isso já vem desde a Guerra Fria, nos Estados Unidos contra os russos, já faziam isso. Isso explicaria os sinais eletrônicos que foram observados nesse fenômeno. Seria uma explicação. Poderia se tratar de um defeito no sistema de radares? Poderia ser uma intromissão para ensaiar alterações nos mecanismos de defesas ocidentais? A hipótese de guerra eletrônica explicaria as imagens do radar, mas não o que os pilotos viram do ar. Nesse caso, finalizaria com declarações do ministro da Força Aérea Brasileira, reconhecendo fatos que causaram um enorme impacto na população. Muitos dos avistamentos registrados no continente foram investigados no mais absoluto segredo, e não foram poucas as ocasiões marcadas pela presença de diferentes agências militares e de inteligência dos Estados Unidos investigando fenômenos OVNI. Mais do que suspeitas, eu diria que são exemplos concretos. Por exemplo, um caso que aconteceu no México há 3 ou 4 anos de um suposto OVNI que caiu em Puerto Vallarta e posteriormente foi solicitado ao controlador aéreo a entrada de um avião DC-8 da NASA na zona onde havia caído um suposto OVNI. Isso chama atenção, não é? Eu sei de um fato da Força Aérea. A Força Aérea dos Estados Unidos obteve documentos e provas do avistamento de OVNIs na América Latina. Entre os convênios assinados entre países e forças militares está o tema de recuperação de sucata espacial. E por meio desse convênio também intervém quando caem objetos que não são sucatas e os Estados Unidos recuperam. Os peritos acreditam que o incidente ocorrido em Coyame, no México, poderiam provar a presença de militares norte-americanos se ocupando do fenômeno na região. Segundo algumas investigações, na noite de 25 de agosto de 1974, houve uma colisão entre um OVNI com um avião civil no município de Coyame, em Chihuahua, México. Se fala de uma completa operação de resgate, a princípio do governo mexicano, para resgatar os restos do avião e das pessoas a bordo. E dizem que quando chegaram não encontraram só o avião, mas também um disco e também alguns corpos que não pareciam humanos. O governo mexicano colocou esse disco em um ônibus, mas os Estados Unidos já os estavam monitorando por satélites, espiões, e foi aí que os Estados Unidos intervieram sem autorização do governo mexicano. Mas quando chegaram, todos os militares mexicanos estavam mortos. As provas do acontecimento não são suficientes e existem indícios de que muitas foram destruídas. O caso foi conhecido só depois do ano 2000. Esteve perdido por 28 anos nos livros de história do fenômeno OVNI do caso Coyame. Há muito enigma, há muito silêncio ao redor desse caso. Não há documentos oficiais. A base é de testemunhas. Eu tenho a sensação de que alguém quis desaparecer com as pistas desse caso. A pouca quantidade de provas ao redor do incidente de Coyame é um indício da participação dos militares ou revela que o caso, na verdade, nunca existiu. O investigador Rubem Vidiatoro foi à região procurar testemunhas e evidências que permitiriam comprovar se o caso tinha acontecido ou não. Se aproximaram de mim 2 pessoas mais velhas, Ema Ortega e o senhor Cipriano Orozco. O que vi foi o movimento de soldados e tudo isso que fizeram, mas não... Na verdade, foi muito secreto. Isso
não ajudou muito. Vimos o avião, que estava destroçado, queimando. Eu acho que levavam algo. Sim, e não soubemos o que mais poderia ter acontecido. Os indícios somavam, mas as provas concretas não apareciam. Todos eles falavam: procura o jornal El Heraldo de 1974. Começamos a revisar as prateleiras do arquivo e encontramos. E chegamos aos anos 70, tiramos o pacote correspondente, começamos a folhear e tive uma grande surpresa quando percebi que os jornais do mês de agosto de 1974 e de setembro, agosto e setembro tinham desaparecidos. Motivados pela curiosidade do caso, os investigadores Carlos Guzmán e Alfonso Salazar foram em busca de recortes de jornais da época que permitiram comprovar o ocorrido. Eu encontrei referências de um jornal mexicano da cidade de Juárez. Essa notícia aqui, bom, as coisas não são por coincidência. Isso mesmo. Aqui também encontramos sobre um piloto que casualmente morreu durante o evento. Piloto aviador Henrique Rivera Gutierrez, de 50 anos de idade. Isso mesmo. E outro caso que também me chamou a atenção, que no dia 13 de setembro, aproximadamente um mês depois, mudaram um chefe militar da região. Outro dado que me chamou a atenção é uma informação onde se entende que supostamente houve um acidente na estrada onde morreram vários soldados do exército mexicano. E, curiosamente, a história fala de que, supostamente, tropas norte-americanas tiveram um confronto com soldados mexicanos. Os segredos e mistérios ao redor do incidente de Coiame parecem maiores que a evidência reunida. Como interpretar o caso? Me chama muito a atenção esses fatos. Por que trocaram o chefe da zona militar? Por que aparece uma informação de militares mortos na estrada? Por que aparece a informação de um piloto morto em um avião que estava em chamas? São alguns dados que aparecem para montarmos o quebra-cabeça, não é? Quando há casos que são de segurança nacional, tentam apagar todas as evidências. Os dois governos, tanto o americano quanto o mexicano, negam o incidente, negam a existência desses militares. O caso parece envolver uma enorme conspiração. Coiame é um fato real ou é um relato fantasioso? Muitos garantem que é o Roosevelt mexicano, um dos casos mais importantes. Mas a informação, que podia ser tão valiosa em 2013, acabou se perdendo. E certamente porque foi real, pois não há muitos dados, porque todos os documentos passaram a ser secretos, confidenciais. Isso acontece porque temos muito controle. Se o México não nos permitir entrar e investigar alguma coisa, colocaremos uma condição que eles não poderão fazer certo negócio, certo? Vamos arruiná-los, é o que acontece. Temos controle sobre eles. Além das suspeitas sobre o incidente em Coiame, existe uma grande quantidade de histórias de OVNIs que aparecem nos radares de controle aéreo. Na noite de 19 de maio de 1986, os radares do Centro de Controle Aéreo do Brasil registraram a presença de 21 objetos, para os quais não tinha explicação, sobrevoando os céus de São Paulo, Rio de Janeiro e São José dos Campos. Os objetos foram detectados no ar por pilotos civis e militares. Imediatamente, o Sindacta entrou em contato com as bases aéreas da região, indicando que enviariam pilotos de guerra para estudar de perto o fenômeno. Os objetos voaram em formação com os pilotos, mas os radares foram os únicos que conseguiram registrar os 21 objetos durante todo o evento, que durou 4 horas. Podia se tratar de uma interferência ou uma guerra eletrônica. Para isso, teria que existir uma aeronave fazendo esta interferência nos nossos radares, tanto das aeronaves quanto dos radares de defesa aérea. Essa seria uma possível explicação. Agora, eu volto a dizer, pessoas viram luzes. Aí eu não tenho explicação para isso. No dia seguinte, o alto comando da Força Aérea deu uma coletiva à imprensa contando o que tinha acontecido. Otávio Júlio Moreira Lima convocou a mídia nacional para divulgar os fatos.
E o pronunciamento oficial, não só do ministro, mas de outros militares presentes, confirmou que se tratavam, na verdade, de 21 objetos. Extraoficialmente, nós tomamos conhecimento que alguns desses eram realmente gigantescos. Na verdade, eu não tenho uma posição muito crítica sobre isso, porque na verdade não existia nada a esconder. Era uma coisa difícil de ser escondido, porque pilotos estavam falando das frequências da rádio, que estavam vendo coisas, então isso daí, de uma maneira ou de outra, seria público. Foi alguma aeronave que está voando. Foi uma das poucas vezes que uma autoridade militar veio perante uma coletiva de imprensa para admitir que existia no céu objetos que não podiam ser controlados. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados. Vários minutos, as aeronaves nossas que decolaram foram acompanhadas por esses objetos. Uma aeronave que foi acompanhada por cerca de 7 de um lado e 6 do outro. Agora, qual é a explicação? Não podemos dar ao senhor, porque nós não temos essa explicação. Na ocasião, inclusive, Moreira Lima prometeu que em 30 dias iria entregar à nação, que estava perplexa diante dos fatos, um relatório de tudo que se deu naquela noite. Mas o relatório prometido só foi revelado quase 30 anos depois. Esse documento específico desse caso mostra claramente que a Força Aérea chegou à conclusão que havia uma inteligência por trás daqueles fenômenos, que havia uma tecnologia anos-luz à nossa frente. Se diz que os objetos estavam sob controle inteligente, que eram materiais, e que foi notado que eles estavam sob controle inteligente pela forma como eles manobravam informação, pela distância uniforme mantida dos pilotos no ato da perseguição. Esse relatório ele só não diz que os objetos são extraterrestres, mas só faltava isso. Por que se ocultaram as conclusões? O que realmente aconteceu na noite oficial dos OVNIs? Só podemos concluir que o Brasil foi invadido, entre aspas, evidentemente, por forças extraplanetárias. Eles eram objetos voadores, tripulados ou não, mas possuidores de uma tecnologia muitas vezes superior à nossa. Muito pior era a gente não ter condições de dizer como nos defendermos deles caso eles tenham uma atitude agressiva. Foi uma invasão pacífica. A noite oficial dos OVNIs continua cheia de mistérios. Porém, mesmo com dúvidas, uma coisa ficou clara. A Força Aérea Brasileira aplicou recursos para estabelecer o que estava acontecendo nos céus do seu país e chegou à conclusão de que se tratava de objetos voadores não identificados com movimentos inteligentes. O que aconteceu na noite oficial dos OVNIs demonstrou aos peritos que os militares estavam interessados em investigar o fenômeno, mas que as conclusões não eram reveladas. E nós conversávamos com um grupo de amigos e nos foi feita essa colocação. Por que os ufólogos brasileiros não fazem algo para que acabe essa política de sigilo ao fenômeno UFO? E nós iniciamos, então, a partir daquele mês de março, a campanha UFOS, Liberdade de Informação Já, que pedia ao governo que abrisse definitivamente seus segredos quanto aos discos voadores. Os ufólogos brasileiros procuraram pressionar o governo e os militares. Os segredos de 60 anos de investigações oficiais estavam a ponto de serem revelados. O desenvolvimento da tecnologia militar ocorreu no mais absoluto segredo, igual a muitas das investigações oficiais sobre os fenômenos OVNI. Qual é a relação entre ambos? Os primeiros que falaram da presença de objetos voadores não identificados nos espaços aéreos foram os pilotos que combatiam na Segunda Guerra Mundial. Até o ano de 54, só a Inglaterra tinha reportado 10 mil avistamentos de UFOs. A menos que um OVNI apareça no sul da Califórnia. Que seja lá e que todo mundo veja, fotografe e o presidente tenha que dizer: certo, fomos visitados. Mas até isso acontecer, eles farão de tudo para encobrir. Como estão fazendo até hoje? Há uma boa razão e certamente não queremos revelar os segredos da defesa nacional. Com certeza há boas razões baseadas em fatos para não revelarem os segredos. Decididos a conhecer a verdade e baseando-se no testemunho de militares que tinham investigado os casos, os ufólogos do Brasil começaram uma campanha para ter acesso à informação oficial.
Esse é um fenômeno legítimo e passível de uma investigação apropriada por parte da comunidade ufológica civil e também por participação militar. A campanha começou a juntar assinaturas em toda a população e teve uma ampla difusão nos meios de comunicação massivos. A Força Aérea Brasileira começou a ceder ante a pressão pública. E a estratégia era: vamos selecionar, escolher 3 casos da ufologia brasileira que sejam suficientemente contundentes e que tenham informação comprovada da participação do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica em algum processo. Porque nós temos informações e documentos, já vazados em outras circunstâncias, que comprovam o envolvimento militar nessas 3 ocorrências. E as nossas ideias iniciais era pedir, inicialmente, a liberação dos documentos oficiais da Noite Oficial dos UFOs, da Operação Prato, e depois nós também colocamos dentro dessa campanha o caso Varginha. Eu recebi no meu escritório uma ligação de um porta-voz da Aeronáutica convidando o grupo que estava por trás dessa campanha, que era a Comissão Brasileira de Ufólogos, para ir a Brasília para ver os documentos que nós então solicitávamos. Nós então pudemos ver uma quantidade vasta de documentos. Eram várias pilhas, eram milhares de páginas e muitas fotografias que nos foram mostradas, por exemplo, pelos militares. E lá nós tivemos em mãos alguns desses documentos que nós solicitávamos. Porém, não nos deixaram fazer cópia de nada, anotar nada, nem fazer fotografia de nada. Nós pudemos entrar ali exclusivamente com a roupa do corpo e sair dessa maneira. Eles disseram que só possuíam aquilo. Nós sabíamos que havia mais. Os ufólogos não ficaram satisfeitos com essa primeira reunião e saíram sem material, mas com a promessa de que todos os documentos existentes seriam revelados. Mas passaram-se anos para que os arquivos não fossem mais confidenciais. Somadas todas as liberações, nós chegamos a ter 4.500 páginas de documentos que antes eram secretos, liberados oficialmente pela Força Aérea Brasileira. Então não dá para acreditar que toda a estrutura da Força Aérea Brasileira tenha, ao longo de 60 anos, produzido 4.500 páginas. Isso é óbvio. Nós acreditamos que seja apenas a ponta do iceberg. Em 2010, a Força Aérea tomou uma decisão que surpreenderia a todos os envolvidos. O comandante da Aeronáutica, o brigadeiro do ar Junichi Saito, assinou uma resolução em que se determina ali que todas as informações relativas à observação de objetos voadores não identificados que sejam recebidos pela Aeronáutica fossem enviadas ao CONDABRA, o Comando Brasileiro de Defesa Aeroespacial, e dali, classificadas, catalogadas, esse material fosse enviado imediatamente para o Arquivo Nacional para escrutínio público. A campanha UFOS Liberdade da Informação Já comprovou que os órgãos oficiais investigavam as denúncias de OVNIs e também deixou claro que nem toda a informação era revelada, aumentando as suspeitas de que alguns órgãos mantinham os resultados em segredo. O interesse dos governos pelo fenômeno OVNI envolvia toda a região, mas são poucos os casos em que esse interesse se revela publicamente. E se nós fizermos um passeio pelo continente, vamos encontrar o Chile, que é completamente transparente, segundo essa questão, e desde 1997 tem um organismo de pesquisa de discos voadores oficial, e lá tudo é transparente. Tanto que o seu site na internet começa com gravações de pilotos relatando observações de UFOs. Em 1997, o mesmo ano em que os ufólogos do Brasil começavam a campanha UFOS Liberdade de Informação Já, o Chile fundava o Comitê de Estudos de Fenômenos Aéreos Anômalos. O número de testemunhas válidas ao redor do mundo é tão numerosa que é impossível ignorar. A ufologia aeronáutica trabalha em função do risco que significam esses eventos ou esses fenômenos. 95% de tudo que nós recebemos é perfeitamente explicável e jogamos fora. Fica uns 5%, dos quais uns 2% esclarecemos e sabemos o que é exatamente. E restam uns 3% que não sabemos o que é. Realmente, aí poderíamos falar que existe um fenômeno aéreo anormal que não sabemos explicar
e que está presente. A criação de órgãos oficiais dedicados ao estudo de fenômenos OVNI prova o interesse dos estados nesses episódios. Em plena CFA, o Major Rodrigo Bravo Garrido foi testemunha direta de um fenômeno aeroanômalo. Foram raras as vezes as quais um militar em atividade contou com esse tipo de experiência. Em 21 de março de 2011, pela primeira vez tive a experiência de observar um fenômeno aéreo não identificado. Falo assim porque foi um fenômeno aéreo que não pude identificar e que chegou muito próximo do voo que estávamos realizando. Estávamos em uma operação noturna a 11 mil pés, lançando paraquedistas em queda livre vertical na cidade de Copiapó. Nós observávamos no segundo voo uma luz vermelha no horizonte. Então, inicialmente, eu me comuniquei por frequência com o centro de controle. E essa luz, de repente, mudou de cor. Passou para cor branca e triplicou de tamanho. A intensidade dessa luz era como um avião grande, um Boeing, um Airbus, que vinha em direção contrária e na mesma altura que nós. Naquele momento, eu acendi as luzes do avião e a luminosidade começou a mudar de cor. E passar para o laranja, para o rosa, de rosa para vermelha e volta para o branco. E cada intervalo fazia uma pulsação e aumentava e diminuía de tamanho. Então nós fizemos uma troca de luzes. 3 trocas de luzes. Até por último, voltou a ficar do tamanho original, baixando em direção ao norte, onde finalmente se apagou. Não era uma estrela, não era uma aeronave, não era um meteoro. Era um fenômeno aéreo não identificado. Baseados na declaração de pilotos como Rodrigo Bravo, a CFA destina recursos do Estado para estudar fenômenos aéreos não identificados, com o objetivo de se descobrir do que se trata. É um dos poucos casos do mundo onde toda a informação coletada pelas agências de segurança estatais são de acesso completo à população. Bom, nós adotamos a política de transparência da informação, porque acreditamos que temos que entregar a informação para também poder exibir. Porém, pela regra geral, os resultados das investigações não são revelados, sanando qualquer tipo de suspeita. O que há por trás das agências militares e de inteligência que se dedicam a investigar o fenômeno OVNI no mais estrito dos silêncios? Os segredos militares poderiam incluir o encobrimento das visitas de seres de outros planetas? Olha lá, 2 em cima das luzes. Não, mas que legal, quero ver 2 de uma vez só. Olha. Lá estão. Eu já gravei. Civis e militares denunciam constantemente a aparição de fenômenos OVNI nos céus da América Latina. As provas se acumulam, assim como as suspeitas de que se ocultam informações. Cientistas, militares, políticos e astronautas denunciaram que os governos escondem informações relevantes. E muitos acabam confirmando anos depois que presenciaram fenômenos OVNI que não têm nenhum tipo de explicação. Esse tipo de acontecimento é tão inegável que os governos o investigam, mostrando que para eles também tem importância. Há uma grande quantidade de antecedentes, tanto o que nós reunimos quanto o comitê da CFA, desde o ano que foi criado. Tanto que diferentes órgãos internacionais estão preocupados com o estudo desse fenômeno. Desde a criação da NARCA, do CEFA no Chile e de outros órgãos, como o OVNIs no Uruguai, o CEFA na Argentina e a OIFA no Peru, se aceita totalmente a existência desse fenômeno, sem saber o que ele é e sem especular, simplesmente trabalhando em função dos efeitos que causa. O governo chileno dedica recursos para que especialistas e céticos de todas as partes investiguem os casos de fenômenos aéreos anômalos. E eles mesmos admitem que de 100% dos casos que investigam, 3% não recebe uma explicação. O que há por trás desses casos de OVNIs?
Nós temos que lembrar que é um objeto voador não identificado, não o que as pessoas geralmente pensam. Que quando se fala de um OVNI, imagina um disco voador com um extraterrestre. Temos tecnologia furtiva, que também não a conhecemos em sua totalidade, porque há países desenvolvidos que estão trabalhando de forma secreta e, em alguma oportunidade, podem testar perfeitamente em diferentes espaços aéreos, para ver se detecta em radar ou não, para ver se interage, etc. Portanto, dentro desse leque, classificar os OVNIs só no conjunto da possibilidade extraterrestre, eu considero um erro. A revelação de documentos é realmente importante. Em primeiro lugar, abre-se novos horizontes ao estudo do fenômeno OVNI, mas principalmente confirma-se a existência de investigações secretas. Alguns governos ao redor do mundo estão em processo de revelar e liberar seus arquivos de OVNIs. Nós sabemos que desde os anos 80, alguns governos têm liberado papéis. Por exemplo, a Espanha nos anos 80, a Itália, alguns países, inclusive a União Soviética. Mais recentemente, nós tivemos a Inglaterra liberando mais de 5 mil documentos, a França liberando mais de 100 mil páginas. Os ufólogos conseguiram provar a participação militar nas investigações. Os próprios militares já assumiram. A NASA reconhece que, apesar de possuir o maior e mais poderoso grupo de cientistas que se dedica ao estudo do espaço, muitas imagens captadas em suas missões não têm explicação. Existem motivos reais para manter essas informações em segredo? Não existe uma boa razão política para o líder de uma nação vir a público e dizer é verdade por causa de uma coisa. Eu diria que nenhum líder nacional tem essa informação, pois essa informação é guardada pelas agências de inteligência. E elas não vão revelar, por exemplo, para o presidente Obama, que provavelmente anunciaria ao país. Evidentemente, quando começamos a investigação de um processo, nos mantemos reservados, não porque ocultamos uma informação, e sim porque queremos evitar que esse processo se corrompa com qualquer tipo de informação estranha ou de fora. Assim, acabamos com a investigação e resolvemos do que se trata, e ela é divulgada publicamente. Envolvemos muito o âmbito militar. Portanto, os trabalhos que fazemos no âmbito militar são secretos, por uma questão claramente militar. Não se trata de ocultar nada. Tem a ver com informação reservada. Até que não seja mais reservada, entregamos ao público. Então, toda a ideia do pânico coletivo que poderia se instalar na população são ideias que vêm da teoria da conspiração, onde se acredita que, se todos ficam sabendo da existência de extraterrestres, haveria um caos, não? Uma confusão mental ou algo desse tipo, mas não há uma relação com isso, não mesmo. A primeira coisa que afirmam é que os militares, o Parlamento e a Casa Branca reivindicam a segurança nacional, que é um termo legalizado que usam para cobrir alguma coisa. Eles costumam dizer, bem, não podemos revelar a informação por causa da segurança nacional. Nos anos 40, 50 e 60, o governo disse, estamos investigando OVNIs e parece que não são uma ameaça à segurança nacional. Mas nunca disseram que eles não existem. Se o segredo de Estado na hora de ocultar tecnologia militar é tão velho quanto a vida do homem na sociedade, se disso depende sua capacidade de destruição, o quanto poderemos conhecer o que se investiga de verdade? Como saber se os chamados fenômenos OVNIs não passam de testes militares? Em Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, quase diariamente há denúncias de avistamentos dos fenômenos OVNIs. Isso incentiva aqueles que desejam ver OVNIs nos céus e acreditar que não estamos sozinhos, e uma série de vídeos gerados por moradores e investigadores do lugar, que registram fenômenos estranhos, circulam despertando todo tipo de suspeitas. O lugar está localizado no meio de 3 bases militares: Palomar, Campo de Maio e Morón. Nessas bases militares, há atividades constantes de OVNIs. É um fato histórico e está relatado em vários casos e foram investigados por pessoas realmente muito qualificadas para fazer isso. O interessante é que nessa base, ninguém pensou que teríamos o grau de atividade fora do comum que temos, nem o grau de anomalia da atividade que verificamos. Registrou? Sim, consegui.
os investigadores se preparam para estudar os céus de uma zona onde constantemente se denunciam a presença de fenômenos estranhos. As expectativas que temos nessa vigília, como todas as vigílias que fazemos, é sempre ter a mente aberta e sempre esperamos ver algo. Pelo estudo da região, sabemos que é muito provável que algo aconteça. A gente acha que os OVNIs estão lá. A gente simplesmente tem que olhar. Este é um lugar de rotas aéreas, uma região de muito tráfego aéreo. Mas os investigadores descartam que isso gere confusão. O que explica então o que acontece nessa região? Uma das possibilidades é a teoria dos corredores, que os objetos estão monitorando as bases, que estamos rodeando as bases, como a base de José C. Paz, que tem helicópteros. Temos Campo de Maio, que pertence ao Exército, onde os aviões do Exército aterrissam e decolam. Temos Palomar, onde guardam os tangos, os aviões presidenciais. E temos o campo aéreo de Moron, a ex-base aérea da 7ª Brigada, para aviões civis e aviões pequenos. É muita coincidência que as luzes muitas vezes apareçam antes da saída de um avião ou depois da decolagem de uma nave. Olha lá, Edu. Onde apareceu recentemente, tá vendo? O quê? O que é aquilo ali? Aonde? Ali. Vários exércitos do mundo se interessaram pelo fenômeno OVNI e lentamente começaram a revelar suas informações. As conclusões continuam ocultas e os ufólogos denunciam que as partes mais importantes das investigações não são apresentadas. Será que é porque alguém as apagou ou são fantasias sobre conspirações? Em Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, um grupo de estudiosos procura entender o que acontece no céu. No meio da vigília, os investigadores acreditam ver uma luz suspeita. Parem. O que é aquilo ali? Onde? Ali. Ok, eu já vi. Olha, bem aqui. Consegui. Você viu? Espera. Conseguiu? Vi. Viu? Eu vi. Sim, eu vi. Adri, acredita que a luz do UFO apareceu e depois de 30 segundos vimos o avião? No mesmo lugar onde estava a luz do OVNI, 30 segundos depois vimos decolar um avião da base de Moron e segue justamente a rota. E o curso passa exatamente pelo lugar onde estava a luz. As luzes do OVNI são raios de luz muito brilhantes, muito rápidos e que se repetem a cada 2 ou 3 minutos, exatamente no mesmo lugar. Inclusive, eu confirmei com um telescópio, exatamente no mesmo lugar. Não é uma coisa comum, um avião não fica no mesmo lugar, muito menos um satélite. É realmente um fato confirmado que se trata de um objeto voador não identificado. As denúncias na região se repetem, as evidências se acumulam. Mas a explicação do que acontece nos céus de Buenos Aires permanece no mais absoluto dos mistérios. Alguns segredos já foram revelados, mas há muito mais que parece estarem ocultos. Será que os governos e os militares realmente possuem outro tipo de informação sobre o fenômeno OVNI? Bem, pessoalmente, eu não tenho a menor dúvida de que 99% de todos os avistamentos de OVNIs que temos hoje em dia são a nossa tecnologia militar futura. Porque se um novo tipo de caça é apresentado para o público, esse avião que a gente está vendo já está na 4ª, ou quem sabe até já está na 5ª geração. No entanto, há relatos de avistamentos de OVNIs onde está quase claro de que seja alguma coisa não terrestre, sabe? Porque as manobras que vimos nesses vídeos são absolutamente espantosas. Há pequenos detalhes da época e de comportamentos que não se encaixam. Por isso se descarta a hipótese de tecnologia terrestre, de armas experimentais. Porque o mesmo que os OVNIs faziam hoje, faziam durante a Segunda Guerra. Vinham assim, paravam, subiam, desciam e disparavam para cima numa velocidade incrível. Se um governante admitir a existência de um poder superior ao dele,
Que segurança ele pode passar para a população? Há um autor que diz que um segredo só se guarda entre 3 se 2 estiverem mortos. Quando eu digo isso, é porque em muitas dessas conspirações, se alguém sabe de algo, deveria contar sempre, de alguma forma ou de outra. Isso não acontece. Portanto, as conspirações pertencem a um grupo de pessoas que inventam coisas. Bom, eu só chego a uma conclusão. É que quando você tem amigos astronautas, amigos generais, amigos que acessaram arquivos e as pessoas falam, bom, por que então não fazem as declarações no leito de morte? Alguns fizeram, e muitos antes de morrer, por que não falaram a verdade ao mundo? Bom, isso é porque eles estavam protegendo suas famílias. Se houvesse tecnologia extraterrestre para ser recuperada, o país ou a instituição que colocasse as mãos nisso primeiro teria uma vantagem enorme. Então, se não há uma chance em 1000 de que isso seja verdade, os governos, os militares, a comunidade científica, as instituições de defesa vão querer saber e investigar. Faz parte do objetivo nos manter ignorantes. Os militares estão por trás disso, o Pentágono e a Casa Branca, instituições como a Halliburton, Lockheed Aircraft, Lockheed Martin, Northrop, todas desenvolvem engenharia reversa, todas desenvolveram tecnologia de engenharia reversa. Há uma grande movimentação para manter tudo omitido. E, entende, de manter todo mundo no suspense de não saber o que é verdade. Bem, é hora de acordarmos e ver o que realmente tem lá. Se até um tempo atrás eram os ufólogos que afirmavam que os discos voadores existem, de alguns anos para cá, nós temos o governo admitindo que esse é um fenômeno legítimo e os militares o investigaram oficialmente em várias ocasiões. Há muito tempo, o desenvolvimento da tecnologia militar requer o mais absoluto dos sigilos para vencer o inimigo. Talvez por isso exista tanto silêncio a respeito. Estrelas, satélites e planetas ajudaram o homem a traçar rotas e programar colheitas. Mas também ocultaram o mistério de saber se estamos sozinhos no universo. Movidos por essa pergunta, todos os dias milhares de recursos são empregados para a investigação espacial. Muitos acreditam que a resposta pode estar em nosso próprio planeta. Os campos de plantações podem ser a chave para compreender o que se esconde por trás das histórias de OVNIs. Nas idílicas paisagens rurais, estranhas aparições interrompem a paz dos moradores, causando assombro entre a comunidade científica e os investigadores do fenômeno OVNI. Em Buenos Aires, na Argentina, 7 investigadores estavam no campo estudando uma série de marcas no solo. Quando o lugar foi invadido por objetos luminosos que pareciam interagir com eles. Havia alguma relação entre as marcas e as luzes? Em Serra da Beleza, no Rio de Janeiro, Brasil, 2 homens viajam em direção a um estranho fenômeno. O que esse objeto fazia no meio do campo? Na região de Tlapanaloya, no México, surgiram 3 formas estranhas e complexas no solo. Um investigador resolve conhecer toda a verdade e utiliza métodos inovadores para descartar que foram feitas por humanos. Contato extraterrestre. Hoje apresentamos OVNIs e Sinais. Para muitos, a presença extraterrestre ou de inteligências superiores ocorre há milhares de anos. Para outros, teve início em 1947. Seja como for, após mais de 70 anos, a pergunta que todos fazem é: o que querem? Existe uma grande quantidade de fenômenos que acompanham indiretamente o fenômeno OVNI. Mas nós não sabemos se tem relação ou não com o fenômeno OVNI. Muitos investigadores e pesquisadores acreditam que esses OVNIs, os que realmente são extraterrestres ou alienígenas, nos deixam mensagens. Uma das principais formas dessas mensagens são os círculos nas plantações.
Com certeza, alguns círculos são falsos. Eu me pergunto por que escolheriam símbolos ininteligíveis. Afinal, podiam fazer uma ligação ou sei lá. A questão é o que são essas mensagens, o que significam? Acho que os círculos são mensagens para quem vive na Terra. Mas, se pensar a respeito, são vistos do céu. Então, não seria um grupo de alienígenas mandando mensagens para outros alienígenas sobre o que acontece aqui? Não resta dúvida de que uma parcela dessas civilizações que estamos visitando buscam, sim, se deixar mostrar, se deixar ver. E se está deixando a sua mensagem, é para que ela seja vista, é para que ela seja estudada e, se possível, compreendida por nós, seres humanos. Descobrir a origem desses sinais e seu significado intriga cientistas e investigadores do fenômeno OVNI no mundo inteiro. Desde a primeira aparição na Inglaterra em 1976, as marcas nas plantações são vistas como uma chave para desvendar o mistério do universo. Em meio a tantas dúvidas, um incidente poderia ser fundamental para compreender melhor a origem destes sinais. No dia 4 de março de 1986, 7 investigadores foram para a província de Buenos Aires, na Argentina, para estudar de perto uma série de fenômenos OVNI. A noite de vigília acabou sendo muito diferente do que tinham planejado. Em 4 de março de 86, foi mais um de tantos dias que íamos investigar no campo para ver alguma coisa. Mas foi um dia que ficou marcado para nós. Até hoje me lembro que foi o caso que mais me marcou e que me lembro como um encontro mais próximo entre o OVNI e o investigador. Luiz Burgo era um membro da FAO, um grupo de investigação do fenômeno OVNI que estudava uma série de relatos de luzes e marcas no solo. Seus mais de 15 anos de formação não o tinham preparado para imaginar o que ele e o restante do grupo estavam prestes a testemunhar. Em 1985, investigávamos uma série de aparições nessa área. E geralmente fazíamos as vigílias de OVNIs, os trabalhos noturnos de investigação de campo, na região do balneário de Atalaia. O pessoal de lá via luzes e começamos a investigar as plantações de Atalaia. Até que apareceram 150 marcas. Era praticamente um santuário de OVNIs. O grupo se reuniu no local combinado, no começo da estrada que chegava à plantação, onde haviam encontrado marcas no solo, cuja origem buscavam determinar. Nos reunimos, como sempre fazíamos, quando íamos até Atalaia para ver alguma coisa. Todos afirmavam ver OVNIs em Atalaia naquela época. Claro que isso também era sustentado pela imprensa. Era só abrir o jornal ou ver os noticiários na televisão e todos falavam do caso Atalaia. Então, nós éramos os únicos que ainda não tínhamos visto alguma coisa. O caminho era longo e os carros avançavam com dificuldade. Mas eles não desistiram. Estavam decididos a ver algo, mesmo que isso os lançasse na experiência mais angustiante de suas vidas. Nós fomos olhando e falando do fenômeno, querendo ver alguma coisa. Estávamos conversando normalmente, sem imaginar o que iria acontecer. Chegamos tarde, eram umas 5 para as 9 da noite ou 10 para as 9. A porteira da plantação onde queriam entrar para ver as marcas estava fechada. Mas em vez de encarar como um mau agouro e voltar, decidiram ficar na entrada e fazer uma vigília. Conhecíamos muito bem aquele local como a palma da nossa mão. Tínhamos passado meses por lá e sabíamos como era para ver tudo muito bem. O grupo se distraiu observando as marcas do lugar.
Mas já havia sinais claros de que alguma coisa ia acontecer. Logo que descemos dos carros, o Fernando falou: olhem aquilo. Eu olhei no horizonte e vi duas luzes. Nos viramos e lá estavam os dois objetos não identificados, praticamente em cima do vilarejo. Foi incrível. Uma coisa estranha. Não tinham forma, eram duas luzes, bem grandes, talvez um pouco menor do que uma estrela brilhante. E eles ficavam mudando de cor. As cores eram vermelho, verde e amarelo que mudavam. E o mais estranho foi que vinham do rio. E quando falamos para todos olharem, na mesma hora eles ficaram parados. Daí começaram a se movimentar juntos e girar entre si. Ficavam se cruzando. Às vezes parecia que era uma só, porque ficavam uma atrás da outra, como se brincassem. Foi um show de luzes que nunca pensei que aconteceria, que fosse ver. Eu queria que chegassem perto, porque eu não estava com medo. Então teve uma hora que eu falei para mim mesmo: nunca pensei que ia ver isso. Todos sabiam que presenciavam algo único e buscavam uma explicação. Mas rapidamente o clima de expectativa passou a ser de nervosismo quando uma das luzes começou a se aproximar perigosamente. E quando a luz começou a se aproximar, nunca vou esquecer disso, Luiz Burgos resolveu pegar uma lanterna. Começou a se aproximar da gente. E nós tínhamos uma lanterna, então cada um ia ligar a sua e ia sair correndo, porque a luz ia descer e nos matar. E aí falou: espero que alguém fique para contar. Olha, se acontecer alguma coisa, é só ligar a lanterna, tá? Acho que isso assustou todos nós, porque ele supostamente era o mais preparado. A mudança de comportamento das luzes os aterrorizou. Um por um, perceberam que testemunhavam algo desconhecido. Poucos minutos depois, a luz retrocedeu e voltou à posição original. Eu tive a sensação de que quem estivesse dentro daqueles aparatos tinha nos detectado. Então, para mim, foi uma espécie de contato a nível visual. Nós os vimos e eles nos viram. As duas luzes avançavam e cada vez mais ficavam sobre nós. Eu ouvi o Burgos dizendo: se vierem, cada um corre para um lado diferente. Sem saber da origem e das intenções das luzes, uma pessoa do grupo decidiu ligar o carro em que haviam chegado. Queria deixá-lo pronto para partir caso fosse necessário. Mas suas ações teriam repercussões inesperadas. Vai logo, apaga o farol, Era apaga! como se os dois objetos quisessem nos assustar, nos fazer fugir dali. Como se tivessem a necessidade de descer naquele lugar onde havia as 150 marcas que tínhamos observado e estivéssemos atrapalhando, como se dissessem: pessoal, saiam daí porque temos que estacionar. Ficaram em cima de nós. E atrás tinha umas 150 marcas. Burgos disse: olha, se eles querem descer, eu não acho que vão se importar se estamos aqui ou se tem vacas. Eles vão descer e pronto. Depois de vários minutos, quando parecia que as luzes iam aterrissar em frente a seus olhos, de repente começaram a subir, se distanciando do lugar. Alguns acharam que o pior já tinha passado, mas estavam apenas começando a vivenciar algo ainda mais misterioso.
Eu continuei olhando as duas esferas menores. E aquelas duas esferas que estavam brincando começaram a subir e sumiram. Fernando continuava em estado de choque e seu nervosismo levaria a uma nova descoberta ainda mais preocupante. Quando partiram, as duas luzes foram bem devagar, as duas se juntaram e foram bem devagar. E nós ficamos lá um pouco, passamos alguns minutos conversando e comentando, alguns emocionados, outros nervosos, e num determinado momento... Meu filho gritou, olha aquilo lá. Os investigadores se tornaram protagonistas do caso mais espetacular que já tinham conhecido. No entanto, havia muito mais temor que alegria. O que poderia acontecer? As histórias que envolvem supostos sinais se repetem por toda a região. Mas poucos casos despertam tanta curiosidade e fascinação como as marcas que aparecem da noite para o dia nas plantações. Há muitos anos o mundo se pergunta qual a origem dos agrogramas. Os céticos garantem que são produzidos pelo homem. Mas quem acredita diz que são feitos por uma tecnologia que não pertence à humanidade. É hora de investigar qual é a verdade por trás desses sinais perturbadores. Na última década, esse tipo de marca tem aparecido em plantações da América Latina. Em Tlapanaloya, no estado do México, os agrogramas começaram a surgir em 2011. Estava no campo andando pela plantação e encontrei as figuras. Muito bem feitas. E não havia pegadas. Tinha aparecido um círculo na plantação de aveia. E daí eu pensei, quem é que veio até aqui para estragar a minha plantação? A aveia estava dobrada, mas não estava quebrada. Começamos a procurar, por curiosidade, se havia alguma pegada, algum rastro. Quem poderia ter feito aquilo? E por quê? Mas no final não encontramos nada. Johanan Dias e Carlos Clemente, dois jornalistas e investigadores do fenômeno OVNI, se reúnem para buscar uma explicação para as marcas nas plantações. Aqui no México, esse fenômeno começou a aparecer a partir de março de 2011. E no começo, estas formações eram simplesmente círculos. E logo chamou muito a atenção porque era um fenômeno apenas observado na Europa. E depois, em 23 de novembro de 2011, foi quando apareceu essa grande estrela que a gente está vendo, repetindo as mesmas características da anterior. A planta não estava morta. A planta estava dobrada, mas com vida. E continuava crescendo. Era como se a aveia fosse penteada e também entrelaçada. Um ano depois, surgiu então um grande círculo que era rodeado de 16 triângulos. E o pessoal começou a se acostumar com esse tipo de fenômeno. Um dos elementos que mais chama a atenção nesse tipo de marcas é que as testemunhas dizem que aparecem de um dia para o outro, em absoluto silêncio. E que nas noites anteriores, muitos veem luzes estranhas na região dos agrogramas. Johanan decide que é o momento de conseguir algumas provas e tentará fazer o mesmo tipo de marcas. Para isso, vai a uma plantação de aveia perto da cidade do México, onde dois investigadores deverão produzir as marcas em apenas uma noite. Esta prova permitirá estabelecer até que ponto a mão do homem pode ser responsável por estes sinais. Na Argentina, um grupo de especialistas foi investigar um local com uma grande quantidade de marcas no solo quando foram cercados por luzes estranhas. Em Tlapanaloya, no México, o jornalista Johanan Dias tentará recriar um agrograma para comparar com outros que aparecem na região. Ele conseguirá encontrar a verdade? Em Serra da Beleza, no Brasil, um homem viajava sozinho por uma estrada quando se deparou com um objeto que mudou sua vida para sempre.
No dia 4 de março de 1986, 7 investigadores do fenômeno OVNI realizavam uma vigília ao lado de uma plantação onde tinham encontrado mais de 150 marcas no solo, que atribuíram a objetos voadores não identificados. Pouco depois que chegaram, viram 2 luzes estranhas que começaram a se aproximar em grande velocidade, deixando todos em pânico. As luzes desapareceram, mas algo ainda mais ameaçador estava prestes a acontecer. E apareceu uma luz forte. Ela era 10 vezes maior que as outras 2 luzes. Chamou muita atenção porque não subia nem descia, acendeu no mesmo lugar. Estava parada e acendeu uma luz, do tamanho de uma lua cheia. E eu vi que veio em nossa direção, de uma maneira ameaçadora. Branca, enorme e agressiva, como se fosse bater em nós. E aí o Rodolfo, que era um dos membros do nosso grupo, falou para nos jogarmos no chão. Veio com tudo na nossa direção. Ia pegar todo mundo. Não tinha saída. Todo mundo foi para debaixo dos carros e eu não. Eu queria que chegasse perto. Achei que fosse nos queimar. Me joguei no chão apavorado, achando que íamos desaparecer. E aí uma pessoa do grupo começou a correr e entrou em um estado de pânico maior que dos outros. Quando alguém perde o controle, infelizmente, pensa no pior. Enquanto Ana tentava acalmar Fernando, Avelino tentava tirar uma foto do que via. Era a foto mais difícil de sua vida. Foquei a câmera e quando ia apertar o botão, apagou. Eu ouvi Burgos falando, isso fez a luz apagar. E era verdade. Foram menos de 5 minutos. E o fenômeno chegou ao fim. A primeira coisa que Burgos falou foi, você perdeu a foto. E o que é que eu podia fazer? Não deu tempo. Não deu tempo. E apagou. Assim como apareceu, se apagou. Depois que a luz desapareceu, o grupo se reuniu novamente. Tentavam entender o que tinha acontecido. Chegamos à conclusão de que, quando chegamos lá naquela noite, o objeto já devia estar ali. Vai saber há quanto tempo. Quero dizer, não desceu nem subiu, ele apareceu e acendeu. A luz havia desaparecido, mas pensaram na hipótese do objeto estar camuflado. E Avelino tirou uma foto, mesmo sem ver nada no céu. Quando revelei as fotos, no lugar da luz, apareceu uma esfera escura, que estava lá, mas ninguém viu. Isso nos deu a ideia de que, quando apagou a luz, o objeto se aproximou do grupo. Então nós ficamos a uma distância muito pequena, porque seria impossível ter captado o objeto, ainda mais com a escuridão da noite. Eu senti um medo do desconhecido. Achava que estava preparado, buscava isso. Mas quando apareceu, na verdade, eu não estava preparado. Depois dessa experiência, eu sempre olho para cima. Você começa a considerar algumas coisas depois. Se estavam tripulados, se havia alguém, por que veio para cima de nós? Um monte de perguntas que depois, com o tempo, ficam na sua cabeça até o dia em que você morrer. A noite de 4 de março de 1986 ainda guarda mistérios que os investigadores não puderam resolver. Os acontecimentos dessa noite provam que estamos diante da presença de seres de outros planetas ou se trata de eventos explicáveis. Havia uma relação entre as quase 200 marcas que apareceram no solo e as luzes que apareceram naquela noite? O caso que ocorreu em Atalaia não é o único da região em que testemunhas encontraram marcas estranhas na Terra. O fenômeno dos agrogramas apareceu na Inglaterra em 1976. Desde então, essas estranhas marcas despertam o fascínio da população e intrigam a comunidade científica, que ainda discute quem as fez, com que finalidade
Qual o significado? Poderiam ser produzidas pelo homem. Utilizam a proporção áurea, usam as mesmas figuras geométricas que nós, a distribuição espacial das figuras, seja qual forem os signos que retratam o significado deles. Quem os faz tem uma mentalidade e uma cosmovisão muito parecida com a nossa. Até onde é possível serem feitas pelo homem? Seriam algum tipo de mensagem? Eu não sei se há uma mensagem para a raça humana de extraterrestres. Eles são provocados por uma inteligência. Essa inteligência está deixando ali a sua marca, a sua pegada, o seu sinal. Será que alguma dessas civilizações quer se comunicar com a gente? Esses fenômenos estranhos começaram a se apresentar na América Latina. E assim como na Europa, aparecem de uma noite para outra. E as testemunhas nunca veem nada fora do comum, além das marcas. Além do significado dos desenhos, os investigadores se perguntam: quem será o responsável? Johanan Dias, jornalista e investigador do fenômeno OVNI, tenta recriar um agrograma. Poderá descobrir o que se esconde por trás deste mistério? Cosme, tudo bem? Prazer te encontrar. O prazer é meu. Obrigado. José Luiz, como está? É um prazer. Nos encontramos de novo. Perfeito. Bom, a ideia é tentar simular estas marcas que apareceram faz alguns anos para ver qual seria a diferença e se realmente são feitas por objetos voadores não identificados. Ou para confirmar a possibilidade de que alguém tenha feito estes agrogramas que apareceram aqui nesta região. O que acham? Achamos que é possível fazer. Claro. Agora, que tipo de ferramentas vocês precisam para fazer essas figuras? Olha, a ideia é usar uma ferramenta muito simples, sabe? Bastante prática e fácil de ser transportada. Para que ela não faça barulho, que ninguém perceba o que está acontecendo. A ideia seria utilizar um tubo. Por que um tubo? Para não quebrar as plantas e deixar tudo bem amassado. Como se estivessem penteando toda a área? Isso, e sem quebrar. E para fazer os círculos maiores, os exteriores, a gente utiliza uma corda assim. Eu gostaria que fizessem uma noite, para que na manhã seguinte estivesse pronta para ver, e daí a gente começar a checar as características entre as outras e essa que vão fazer agora. É um desafio. Podemos fazer isso? Os investigadores conseguirão fazer um agrograma similar aos encontrados anteriormente na região em apenas uma noite? Os dois investigadores trabalham durante a noite. A regularidade do terreno semeado facilita um pouco a tarefa. No entanto, a falta de luz e ferramentas que fazem barulho são uma limitação que os prejudica. Nós decidimos fazer de uma maneira que fosse muito simples. Usamos ferramentas que deixem o mínimo de marcas possível e para fazer de uma forma mais portátil. Eu acho que nós vamos ter êxito. E no final, as figuras que nós fizemos se assemelham muito com outras figuras. Após uma noite de trabalho, os especialistas deixaram as marcas prontas para analisá-las na manhã seguinte. Conseguiram descobrir o mistério por trás dos agrogramas? Será que existem mesmo sinais que confirmem que somos visitados por seres de outros mundos? No Brasil, na Serra da Beleza, um homem dirigia sozinho em uma estrada à noite. Uma luz potente foi uma das maiores surpresas de sua vida. Há alguns anos começaram a aparecer agrogramas na América Latina. E o México é um dos países onde mais foram encontrados. Enquanto os céticos garantem que não passam de marcas feitas pelo homem, outros sustentam que são o trabalho de uma tecnologia que não pertence à humanidade. Johanan Dias, jornalista e investigador do fenômeno OVNI, se dispôs a resolver essa dúvida, ao tentar fabricar marcas similares em tempo recorde. Na manhã seguinte, após terminar os trabalhos na plantação de aveia, uma equipe sobrevoa o local para registrar o resultado.
Johanan chega ao lugar acompanhado das testemunhas que viram as marcas originais. Eles serão a chave para estabelecer se o agrograma que acabou de ser feito se assemelha aos que foram achados na região em 3 ocasiões. O formato das que vimos e as de hoje são uns 90% diferentes, facilmente, uns 90%. Não era bem assim. Não, antes não. Não é igual, parecido, mas não é igual. Não parece com o jeito que estava quando encontramos, sem deixar marcas. E aqui tem marcas e também são quebradas. Não sabemos quem fez, por que fez e continuamos na mesma. As testemunhas acreditam que as marcas não se parecem. As plantas não estão dobradas, mas sim quebradas. Essa opinião é muito valiosa para a investigação de Dias. Johanan Dias encontra o jornalista e investigador Carlos Clemente para analisar as imagens aéreas do agrograma. E chegam a conclusões reveladoras. Parece perfeito. Quer dizer, não tem nenhuma diferença com os que apareceram antes na região. Na verdade, não há nenhuma diferença, porque de cima parecem praticamente iguais, né? Iguais, sim. Inclusive com muita simetria, não estão mal feitos. Isso vendo de cima, mas quando eu fui ver de perto, não tem nada a ver. Tudo que foi amassado quebrou? Sim, tudo. Então a gente viu que as plantas quebraram. Também vimos marcas no terreno e são figuras muito simples. É um círculo, ou seja, tem um centro e o círculo sai do centro, nada mais que isso. E outra coisa que as testemunhas disseram foi que em algumas das fotografias que fizeram apareceram algumas esferas. E isso chamou muita atenção, porque a gente tinha as figuras, mas como fazer as esferas? O outro foi mais elaborado, não acha? Ele foi feito com as plantas entrelaçadas. Como fazer as plantas ficarem algumas para a esquerda e outras para a direita, mas sem se entrelaçarem. Isso não é uma coisa possível. Mas eu acho que este desafio funcionou muito porque a gente conheceu mais sobre os agrogramas que realmente apareceram e os agrogramas que não tem nada a ver com esses objetos voadores. Agora tem um parâmetro para saber quando é feito por pessoas e quando não tem uma explicação, não é? Exatamente. Eu acho que deu muito certo e isso vai ajudar bastante. Johanan Dias conseguiu provar que a mão do homem é capaz de fazer este tipo de agrograma em pouco tempo e sem chamar muita atenção dos vizinhos. No entanto, a vegetação não ficou igual à dos outros encontrados na região. E não puderam evitar as marcas. Além disso, muitos agrogramas originais retratavam formas mais complexas. Eram maiores e vinham acompanhados pela presença de OVNIs nas noites prévias e de luzes raras dentro das marcas. Estamos diante da presença de verdadeiros sinais deixados por seres de outros planetas? Ou se tratam de desenhos produzidos pelo homem? As plantações da América Latina são um cenário de estranhas situações que quebram a calma dessas regiões pouco habitadas. O que há por trás dessas manifestações? A resposta poderia estar nos milhares de testemunhos dos moradores da região. Em uma noite fria de 1988, na Serra da Beleza, no Rio de Janeiro, Brasil, Alexandre dirigia totalmente sozinho por uma estrada quando teve uma experiência que o marcaria para sempre. Alexandre trabalhava em Santa Isabel e todos os dias voltava para a cidade vizinha de Conservatória, onde vivia. No entanto, ele não sabia que essa viagem estava prestes a se tornar algo que fugia totalmente de sua rotina. Eu era bancário na época. Numa sexta-feira eu fiquei até mais tarde no banco e vim embora nessa sexta-feira por volta de 10h30 da noite, 10h30 da noite. Alexandre seguia sozinho pela aparente tranquilidade da noite. Vinha escutando música no carro normal, o rádio ligado. Vindo na estrada, eu notei no alto da serra aquela luz por detrás da montanha. É a Serra do Cavalo Russo, uma montanha de pedra e que essa montanha parecia ser a lua por detrás da montanha. A lua surgindo, né? Em vez de parar o carro, Alexandre abandonou o bom senso e começou a avançar até ficar frente a frente com a luz estranha.
Quando eu cheguei na curva, eu notei que a lua não surgia por detrás da montanha. Então, fiquei olhando aquilo e parei o Jeep. Era só como se fosse uma luz fluorescente, em cima da montanha. Até então, eu não tinha certeza do que era. Mas quando eu coloquei o binóculo, eu fiquei com medo. Mas ao mesmo tempo que eu fiquei com medo, me deu assim uma vontade de ficar olhando aquilo e ao mesmo tempo com medo de querer voltar para Santa Isabel. Alexandre não sabia o que fazer. Estava sozinho no meio de uma estrada vazia, sem nenhuma testemunha e sem ninguém para pedir ajuda. Dava para ver nitidamente com o binóculo que era um objeto diferente realmente, não tinha nada a ver de coisas normais que se avista aí na serra. Era realmente totalmente diferente do que eu já vi em toda a minha vida. Era um prato de cabeça para baixo, ao contrário, e cheio de luzes em volta. E eu botava o binóculo e via essa luz girando em volta do prato. Aí realmente eu senti medo. Fiquei observando o prato por volta de uns 15 minutos. Aí que me deu a vontade de realmente chamar outra pessoa para poder ver junto comigo o objeto. Alexandre conseguiu sair do estado de comoção em que se encontrava e tomou uma decisão. Resolveu voltar para Santa Isabel e procurar alguém que pudesse comprovar que o que estava vendo era diferente de tudo o que conhecia. Rodei a cidade de carro, fui para lá, fui para cá. E quase que eu não encontro ninguém, porque a cidade interior, depois de 10 horas da noite, não fica viva alma na rua. Quando eu já estava realmente quase desistindo, que eu fiz o retorno na rodoviária e comecei a subir para voltar para cá, aí que eu vi a igrejinha aberta assim, vi que tinha um velório lá e tal, desci do carro, fui lá dentro para ver se eu encontrava alguém conhecido. Era um velório de uma senhora que tinha falecido em Santa Isabel, devia ter umas 8 ou 9 pessoas. No velório, Alexandre encontrou Floriano, seu amigo e mecânico. Sem hesitar, foi até ele para conversar sobre o que havia acontecido. Ninguém percebeu como eu falei com o Floriano. Eu não cheguei gritando dentro do velório, não cheguei gesticulando, falando, eu vi a luz, para não assustar as outras pessoas, né? Porque ninguém falou, vamos lá ver o disco voador. Finalmente, Alexandre tinha encontrado alguém conhecido, mas não sabia se Floriano ia querer acompanhá-lo. Eu disse, Floriano, por favor, vamos, o senhor quer ver a luz que aparece lá na serra? Eu falei, poxa, eu moro aqui há 50 anos, nunca vi. Poxa, vamos lá agora, Alexandre. O seu Floriano ficou impressionado e ansioso também para poder avistar o objeto. E fomos conversando. E ele foi, será que é verdade mesmo? Eu falei, vamos lá para o senhor ver. Se estiver lá, o senhor vai ver o que eu estou vendo. Alexandre queria muito que a luz estivesse lá. Estava preocupado que seu amigo duvidasse dele. Voltei correndo também para ganhar tempo de encontrar o objeto na posição que estava, né? Que eu deixei lá. Andei uns 10, 15 minutos, comecei a avistar de novo a luz no mesmo local. Os dois se aproximavam de um perigo que não parecia deste mundo. A luz estranha continuava no lugar e eles não mediram consequências para investigar o que estava acontecendo. Alexandre dirigia sozinho por uma estrada vazia. Assim que viu algo que descreveu como um prato voador, decidiu voltar à cidade para procurar alguém para acompanhá-lo. Percorreu Santa Isabel inteira e encontrou Floriano, seu mecânico e amigo, que estava em um velório. Ele decidiu acompanhá-lo até o local da aparição. Mas eles não esperavam o que estava por vir. Quando eu cheguei no ponto de melhor visão mesmo, nós viemos já pela estrada e já deu para avistar alguma coisa, mas não dava para pegar o binóculo e ficar olhando com o carro em movimento, né? Ele já olhou e já ficou meio assustado. Regalou o olho desse tamanho e falou, mas não é verdade mesmo? Caramba, que isso, cara? Peraí, deixa eu ver. Aí seu Floriano, mas não é possível que eu tô vendo e tal, vamos parar para ver. Quando paramos, é aqui que eu parei melhor ponto de visão.
botou o binóculo, ficou impressionado. Ficamos uns 15 a 20 minutos vendo essa luz lá. Nós notamos que o objeto não modificava mesmo, ele ficou parado, estático, e aquelas luzes girando. Nós ficamos nisso daí uns 20 a 30 minutos, meia hora, mais ou menos. Aí eu falei, sabe uma coisa, vamos embora, vamos deixar isso pra lá. O que adianta? O que nós vamos fazer? Nós vamos chegar próximo demais, não vai levar a nada também. Não tem como documentar isso. O tempo passava, o objeto continuava lá. E Alexandre tomou uma decisão baseado no que sentia. Daqui pra frente eu não vou mais, Floriano, porque eu já tô com medo, não tô me sentindo bem, sei lá, me assustou. Aí o Floriano, faz o seguinte, então, vamos embora pra Santa Isabel e lá você não vai voltar mais hoje pra conservatória, porque é perigoso, sim, a gente não sabe o que isso pode fazer. O temor que Alexandre sentiu foi tão grande que ele seguiu o conselho do amigo e resolveu não voltar para casa naquela noite. A experiência foi tão forte que não apenas decidiu não voltar sozinho, mas também mudou sua vida para sempre. Sim, privilegiados realmente de ter visto isso. Hoje em dia eu tenho uma outra concepção mesmo de disco voador, o que é realmente o disco voador, né? O OVNI. E se você observar, você vai ver sim alguma coisa diferente, se as pessoas passarem a observar melhor, né? Ao redor. As vastas terras pouco povoadas do território latino-americano guardam milhares de experiências como a de Alexandre e Floriano. Testemunhas privilegiadas e casuais de eventos que a ciência não consegue explicar. Quantos eventos ainda mais estranhos podem estar ocorrendo no continente, diante da solidão da noite? Plantações marcadas da noite para o dia. Figuras complexas. Dúvidas na comunidade científica, testemunhos que narram a presença de luzes. Mas qual é seu significado? Qual sua importância? E, acima de tudo, qual é sua origem? Os agrogramas são figuras misteriosas que costumam aparecer nas plantações. Eu não me atreveria a afirmar como são feitos e nem posso afirmar que são obras de seres de outros mundos. Para mim, são simplesmente um enigma. Não se tem ainda absoluta certeza de que esses crop circles tenham uma associação direta com UFOs. Muito embora, no aparecimento destes círculos, se tem relato de que pessoas tenham observado UFOs no céu. Todas as culturas do mundo, em diferentes etapas, quiseram se comunicar com os deuses. Agora, com as evidências encontradas em plantações, pode parecer que são os deuses que querem se comunicar conosco. Digo isso no sentido metafórico. Acredito que esse é o problema da busca incessante de saber quem somos e o que queremos. Na minha visão, se existe comunicação entre duas civilizações, a primeira coisa que precisa ser feita é ensinar um alfabeto. E talvez, quem sabe, se houver uma mensagem, em primeiro lugar, é tentar nos ensinar um alfabeto alienígena para que no futuro nós possamos nos comunicar. Decifrá-los, tentar entender o que eles significam, talvez seja tentar decifrar a mensagem de um grupo de civilizações que há muito tempo nos observa. Os agrogramas são um dos maiores enigmas que cercam o fenômeno OVNI. O cosmo guarda mistérios que há séculos a humanidade deseja desvendar. A corrida espacial permitiu aproximar os homens de galáxias distantes, descobrindo inúmeros mistérios. Embora muitos segredos pareçam não ter resposta, sem dúvida, a pergunta que mais desafia a humanidade é saber se estamos sozinhos no universo. E há quem acredite que o fenômeno OVNI pode ser a resposta a essa pergunta. No vulcão Iztaccíhuatl, no México, um grupo fazia vigília em uma região de muitas ocorrências, em busca de evidências de OVNIs.
quando um fenômeno alterou todas as ferramentas que levavam. Em Buenos Aires, na Argentina, um pesquisador tentará determinar se o registro de um vídeo de fenômeno OVNI possui explicação plausível. No Brasil, em Minas Gerais, o famoso cantor Yacir Shediac teve uma experiência que até hoje não consegue explicar. Contato extraterrestre. Luzes estranhas. Os OVNIs existem, ou seja, nesse momento não há discussão de que o fenômeno seja real, porque ele é mesmo. A definição de OVNI é objeto voador não identificado. Muitas pessoas pensam que quando alguém fala de OVNI, fala automaticamente de uma nave extraterrestre, e não é isso. O OVNI é precisamente um objeto voador que não foi identificado. É claro que existem pessoas no mundo que falam que essas coisas não acontecem, que não tem fenômeno OVNI, mas o fenômeno OVNI já está comprovado. O governo francês já falou isso e outros, que é um fenômeno real com carga magnética alta e que não pode ser atribuído a fantasias nem confusões. Qual a possível explicação de um OVNI? A teoria, obviamente mais conhecida, é de que são naves ou tecnologia não humana. A existência do fenômeno OVNI parece muito bem estabelecida, até mesmo entre cientistas. Ainda assim, não significa que exista um consenso sobre o que há por trás dessas manifestações, nem qual seja sua verdadeira natureza. Os céticos adoram falar que os OVNIs não são alienígenas. Descrevem facilmente como um satélite, um planeta ou uma lua. Eles falam qualquer coisa, menos alienígena. Olha, na verdade, a ridicularização da ufologia, eu acho que Schopenhauer estava certo. Toda verdade no início ela é negada. Depois ela é ridicularizada, para finalmente ser aceita como óbvia. A ufologia foi negada. Negou-se. Agora ela está sendo ridicularizada. O problema é que eles não focam nos casos que são bons e interessantes. Eles simplesmente têm a opinião de que os OVNIs não são alienígenas, que eles não existem ou que, se existem, não estariam por aqui porque nunca foram vistos. Mas eles nunca pararam para sentar e analisar os casos interessantes. O que se esconde por trás do fenômeno OVNI? Seriam fenômenos da natureza para os quais ainda não temos explicação? Ou realmente se trata de tecnologia não humana? Descobrir o que se esconde por trás das histórias que diariamente são contadas no continente pode ser a chave para resolver esse mistério. Em 12 de dezembro de 2012, Arturo Sarabia, acompanhado de uma equipe de resgate e pesquisadores do fenômeno OVNI, resolveram subir o vulcão Iztaccíhuatl para estudar uma das áreas com mais ocorrências de aparições na região. A equipe tinha que subir mais de 4.000 metros. O frio e a falta de oxigênio seriam seus maiores inimigos. E eles avançavam sem saber que enfrentariam uma aventura para a qual não estavam preparados. Naquele dia, a gente tinha decidido ir para fazer um monitoramento do Iztaccíhuatl e ver qualquer outro objeto que a gente conseguisse captar. Marco Antônio Rodrigues tinha filmado um cilindro enorme sobre o vulcão na região da Cachoeira Congelada. Naquela ocasião, fomos acompanhados por membros da equipe de resgate de São Rafael, que são treinados para fazer trabalhos de resgate em montanhas grandes. Começamos a subir já bem tarde. A caminhada foi muito desgastante demais. Após 2 horas de caminhada, o grupo chegou ao ponto onde instalariam um acampamento. Mas logo o frio se tornaria a menor das preocupações. A gente começou a procurar lenha, troncos, qualquer coisa pra gente fazer uma fogueira. Montamos o acampamento e depois de 15 minutos, as barracas estavam parecendo iglus, ficaram totalmente cobertas de gelo e neve. A gente colocou um pouco de água para esquentar, para fazer um café. O frio era impiedoso e todos ficaram próximos à fogueira. Mas o calor do fogo não iria protegê-los do que estava prestes a acontecer. Começamos a ver
luzes similares às de uma lanterna muito forte. Chegamos a pensar que fossem alpinistas ou pessoas acampando por lá. Achamos aquilo muito estranho, porque não era uma região turística àquela hora da noite. Embora ninguém tenha falado nada, todos sentiam que havia algo estranho nas luzes presentes perto do local. As luzes não pareciam ser de uma fogueira, não pareciam porque eram muito intensas. A gente não via o brilho normal de uma fogueira. Era simplesmente um ponto de luz. As luzes continuavam ali, e a equipe de resgate não conseguia entender o que era. A surpresa da equipe de resgate foi que elas não tinham registro da presença de nenhuma pessoa que estava na montanha. As luzes começaram a mostrar um comportamento cada vez mais estranho. As luzes acendiam e ficavam fixas. De repente apagavam. Acendiam de novo e depois apagavam. E ficou nessa sequência como se estivessem fazendo sinais para nós. É claro que todo mundo tinha lanterna. E a gente tentava fazer sinais com elas. E aí parecia que elas respondiam. Respondiam para as luzes que a gente jogava. Como as luzes continuavam, todos quiseram ir ver do que se tratava. Fomos até lá com as lanternas, com as câmeras infravermelhas, para ver onde estávamos pisando. Até que uma hora, quando chegamos mais perto, as luzes que até então eram brancas, de repente ficaram vermelhas de um tom muito forte. Decididos a descobrir do que se tratava o fato estranho, um grupo se aproximou ainda mais do local de onde as luzes emanavam. Quando nos aproximamos, as luzes se apagaram totalmente e não vimos mais absolutamente nada. Então a gente se dividiu em 2 grupos para cercar aquilo. E se alguém se perdesse, ela poderia ser encontrada no caminho. Eles pensavam que assim conseguiriam localizar o que causava as luzes. Nós nos reencontramos e não conseguimos ver ninguém que tivesse passado por lá. Não havia vestígios de que alguém tivesse estado ali. Não havia nenhuma marca de pegada. Quando é uma área muito úmida, é bem fácil ficar em marcas dos pés ou de calçados. Era impossível que alguém conseguisse se esconder ali, porque usamos o infravermelho das câmeras para ver com mais claridade e também as lanternas. Então o que era aquilo? De onde vinham aquelas luzes? Sem nenhuma possibilidade de responder à pergunta, os homens resolveram retornar ao acampamento. A única coisa que queríamos era nos proteger do frio, porque estava fazendo uma temperatura tão baixa que a água que levamos para tomar até congelou. Preocupados em se proteger do frio, ninguém percebeu nada estranho no local, embora algo incomum estivesse começando a acontecer. As câmeras foram colocadas ao redor do acampamento caso alguma coisa aparecesse. Estávamos lá conversando e de repente vocês ouviram isso? Ouviram? A gente começou a escutar uns barulhos que pareciam de tambores. Fazia bum, 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 bum. Era um barulho de tambores a 4.000 metros de altitude, sem sinal de uma fonte real de onde vinha. A fonte do barulho não tinha explicação. De um lado, havia o paredão da montanha. E do outro, a área examinada minutos antes, onde já sabiam que não havia ninguém. Os sons ficavam cada vez mais altos e, ao mesmo tempo, um estranho fenômeno físico aconteceu. Ao mesmo tempo em que aquilo acontecia,
Vimos que as bússolas analógicas rodavam sem parar feito loucas. Elas não detectavam o norte magnético. Os dispositivos digitais, que funcionavam como bússolas, como detectores de campos eletromagnéticos, travaram. Eles mostravam uma mensagem que mencionava uma interferência eletromagnética. Pensamos que fôssemos presenciar alguma coisa, que algo fosse aparecer de repente. O grupo percebeu que alguma coisa realmente estranha estava acontecendo e começou a se preparar para o pior. Em muitos dos casos registrados no continente, testemunhas afirmam ter visto luzes incomuns, mesmo que nem sempre consigam captar o que se esconde por trás delas. Mas um caso registrado na Argentina pode ajudar a revelar esse mistério. Em Buenos Aires, em 2013, uma equipe de pesquisa do fenômeno OVNI registrou em vídeo uma luz estranha. O caso chegou até Sebastián Escobar, pesquisador desse tipo de evento. Ele tentará provar se existe alguma explicação conhecida para o que aconteceu. Sebastián Escobar se reúne com Pablo Cano, especialista em imagens. Ambos analisam o vídeo e tentam descobrir qual pode ser a origem da luz. E o que mais chama a sua atenção nessa imagem registrada? Bom, na verdade, nós podemos ver que o centro dessa luz é branco, ou seja, é muito forte. Então está saturando a imagem, por mais que esteja longe e se afaste. A luz é muito potente, não é uma luz fria, é uma luz com muito brilho. Mas, de toda forma, é uma imagem estranha, não estou acostumado a esse tipo de imagem. Uhum. E é possível descartarmos a presença de alguma aeronave convencional, helicóptero ou avião? Normalmente, aviões ou helicópteros possuem pontos de referência, que são as luzes que piscam, que fazem assim e geralmente, quando são visíveis, ficam aqui na lateral. Sendo assim, isso descarta que é um avião. Nesse caso, está totalmente descartado, porque não há pontos de referência. O céu está na linha do horizonte, não está? Às vezes, os fenômenos de luzes incomuns no campo não significam que estão no ar. Às vezes, estão em terra e são espontâneos. Não vemos um deslocamento nem na horizontal, nem na esquerda ou direita, nem vertical, nem de cima para baixo. Observe que quando ele diminui o zoom, bem nessa hora, agora sim você vai ver a referência do carro. Sei. É muito estranho. E o que poderia ser a origem dessa luz? Qual objeto poderia ser que emitiu essa luz tão potente, estranha e branca que mencionou? Bom, essa é a questão. Não é possível determinar, mas evidentemente é uma luz muito forte, incomum. Eu não estou habituado a ver esses pontos de luz no campo. É uma luz que se comporta de modo meio estranho. Precisamos fazer mais testes. Mais testes, com toda certeza. O analista de imagens descarta que a luz seja de uma aeronave conhecida e não consegue identificar qual poderia ser sua origem. Sebastián realizará testes colocando alguns objetos no ar para tentar gerar o mesmo tipo de imagem. Teria sido algo conhecido ou realmente foi um OVNI? No vulcão Iztaccíhuatl, no México, um grupo de homens realizava uma vigília quando avistou uma luz incomum. Quando procuraram sua origem, ela desapareceu. Minutos depois, os equipamentos que levavam começaram a falhar, apontando alterações surpreendentes. Na Argentina, um pesquisador analisa um vídeo com o suposto OVNI e realiza testes no ar com diversas luzes para decifrar qual a natureza do objeto gravado. Em Minas Gerais, o famoso artista brasileiro Yacir Chediak e sua namorada se deparam com uma luz incomum e muito forte. Surpreendentemente, ele consegue ver o objeto que a emite. Em 12 de dezembro de 2012, Arturo Sarabia, uma equipe de resgate e pesquisadores do fenômeno OVNI estavam no vulcão Iztaccíhuatl. Eles queriam estudar de perto uma das áreas com mais ocorrências de aparições de todo o continente. Poucos minutos depois de chegarem, viram luzes incomuns no local. Imediatamente, um barulho estranho invadiu o lugar e não sabiam o que era.
deu uma espécie de pânico em todo mundo, porque não sabíamos o que estava acontecendo. Fomos para tentar gravar objetos voadores não identificados e nos deparamos com aquela situação. Então começamos a entrar em uma paranoia. Principalmente depois que um dos colegas falou: "O que estou fazendo aqui?" Se falou isso é porque estava com medo. Todos estávamos tentando apoiá-lo. Falávamos: "Estamos juntos, não se preocupa. Subimos juntos e desceremos juntos." Aos poucos, conseguiram recuperar a calma e chegaram à conclusão de que era melhor tentar descobrir de onde vinha o barulho. Começamos a ir até onde ficavam as árvores com as câmeras. Todos tinham uma câmera. E alguns levavam uma lanterna para ver o que havia atrás das árvores. Não vimos nada, não conseguimos gravar nenhum áudio. Foi muito estranho, porque todos nós ouvíamos e era bem alto, mas nenhum dispositivo captou aquilo. E depois de uns 20, 25 minutos, o barulho parou. E daí não escutamos absolutamente nada. Nervosos, os homens permaneceram em vigília constante até o sol nascer. Mas a montanha guardava mais surpresas para eles. E vimos que passou uma coisa, um objeto, também por cima das árvores, no meio do mato, e alguns minutos depois, passou outro. No primeiro, eu até tentei, mas não consegui gravar. E daí eu vi o segundo e gritei: "Olha outro lá!" E aí eu peguei a câmera e esse sim eu gravei. O segundo dá pra ver bem, dá pra ver uma esfera passando por trás das árvores. Até que ele entrou em uma nuvem e não o vimos mais. Depois de registrar os OVNIs, o grupo decidiu que era hora de voltar. A vigília tinha dado resultados incríveis. A gente se preparou para andar porque, para conseguir descer daquele lugar onde a gente estava, ia levar aproximadamente umas 6 ou 7 horas de caminhada. A experiência não foi em vão. Nessa noite, Arturo Sarabia e seus amigos encontraram muito mais do que esperavam ver. Não conseguimos explicar o que foi. Tentamos procurar explicações a respeito do que poderia ser aquilo, mas não conseguimos encontrar uma explicação lógica para o que aconteceu. Os acontecimentos de 12 de dezembro de 2012, ao lado de outros fenômenos ocorridos no local, deram ânimo para o grupo de Sarabia continuar investigando até encontrar uma resposta para os fenômenos estranhos que aconteciam no vulcão. Na verdade, tem muita coisa estranha acontecendo naquele vulcão. Nós vamos voltar e continuar documentando tudo na medida do possível. Sarabia não é o único investigador do fenômeno OVNI disposto a ir até as últimas consequências para encontrar uma explicação a essas manifestações estranhas. O acompanhamento e estudo desses casos tem levado a possibilidades assombrosas que continuam em debate. Em 1958, veio à tona uma teoria sobre a possibilidade de que o fenômeno OVNI não ocorria ao acaso. Eles poderiam estar organizados ao redor de um eixo traçado originalmente na França, que logo foi ampliado. Será que existem áreas mais propensas? Como devem ser interpretadas? A famosa linha Bashonavich, ou Bavik, como foi chamada na época, é uma linha que atravessava justamente duas cidades francesas nas famosas aparições de 1954. Bom, as linhas de Bavik, ou pelo menos aqui desse lado do mundo, elas são conhecidas como ortotênicas. São as linhas, são os caminhos por onde constantemente é possível ver atravessando objetos voadores não identificados. E quando essa linha foi esticada, de uma forma imaginária, até outros países, encontraram uma grande quantidade de casos. Então disseram que poderia ser uma espécie de corredor. Então nós tivemos uma onda UFO grande aqui na América Latina, começando em Ponta Porã, indo até Recife, atravessando o oceano e entrando pela Europa, em que você teve, no mesmo período, ondas UFOs com muitos avistamentos, e ela está exatamente num ponto onde você tem catedrais,
grandes monumentos, grandes acontecimentos da humanidade. O interessante nisso é que alguns investigadores da República Mexicana na década de 60, como Pedro Ferris Santa Cruz, nas décadas de 60 e de 70, pegaram este mesmo modelo e aplicaram no México. E o que surgiu de interessante foi que essas linhas existiam, mas entre zonas arqueológicas. Em algumas regiões, estas linhas se juntam e formam vórtices, centros de energia. E também dizem que no México, em regiões especiais como Tepoztlán e Morelos, onde se diz que 7 linhas-lei se cruzam por lá. Isso significa que nossos ancestrais podiam sentir melhor esses locais de poder do que sentimos hoje e que utilizaram como locais de adoração